Imagina você acordar um dia e fazer uma descoberta arqueológica que vai, praticamente mudar vários livros de história. Você está ali com seus colegas mexendo nos dados coletados durante sua pesquisa e, de repente, acaba encontrando um espaço vazio enorme dentro de uma das estruturas arqueológicas mais famosas do mundo. Gente, vocês têm noção de que hoje vou explicar sobre uma descoberta arqueológica que está dando o que falar e que aconteceu nada mais, nada menos que dentro da Grande Pirâmide do Egito, a pirâmide mais famosa do mundo, a pirâmide do faraó Khufu, que provavelmente muitos de vocês conhecem como Kéops, que é a versão grega do seu nome. Vejam só, uma descoberta levemente parecida só foi feita há mais de 100 anos. Trata-se do descobrimento de um grande corredor na face norte da pirâmide. Essa é uma história incrível e que vamos conhecer juntos no vídeo de hoje. Prepara a pipoca, senta confortavelmente nessa cadeira porque o vídeo vai ser longo e bem detalhado, onde falarei de antigas pesquisas do século XIX em busca de câmaras ocultas na pirâmide. E vamos até esse anúncio que saiu recentemente. Além de serem curiosidades a mais, vocês vão entender um monte de coisa desse anúncio. Pois é, deu muito trabalho para escrever esse roteiro, porque eu tive que traduzir cada detalhe do artigo original dessa pesquisa, além de consultar 3 livros do século XIX e outros materiais. Ou seja, deu muito trabalho mesmo. Mas vamos lá! Olá, o meu nome é Márcia Jamile, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia e preciso dizer que nos últimos anos o Egito tem feito anúncios grandiosos de descobertas arqueológicas que enchem os olhos do público, mas que também vieram carregadas de críticas de profissionais da área, porque eram anunciadas sem mais detalhes, sendo apresentadas de uma perspectiva de uma arqueologia aficionada por descobrir mais e mais artefatos, o que não necessariamente está sendo positivo aos olhos de vários pesquisadores ao redor do mundo. No entanto, dessa vez o anúncio da descoberta veio com muitos detalhes e informações importantes. E assim, a Grande Pirâmide, esse monumento arqueológico famosíssimo e que tem mais de 4.000 anos, é um edifício monumental que foi construído principalmente com pedra calcária no platô de Gizar. Ela foi feita a mando do faraó Khufu e, de acordo com as fontes gregas, a sua construção durou mais de 20 anos. Atualmente, a pirâmide tem cerca de 139 metros de altura, mas no passado tinha cerca de 146. Essa diferença do tamanho se dá porque, desde a antiguidade e principalmente durante a Idade Média egípcia, que foi muito tempo depois da queda dos faraós, o seu revestimento tem sido retirado para ser reutilizado em construções no Egito. É tanto que, se você andar pela velha Cairo, é possível ver algumas construções que possuem partes da Grande Pirâmide. E não é de agora que ela chama a atenção de curiosos. Já desde a antiguidade, principalmente entre os antigos gregos, ela já chamava a atenção. E alguns turistas gregos, a exemplo do Heródoto, tentaram entender e repassar para os seus contemporâneos como era o ambiente histórico na época de sua construção e quanto tempo essa empreitada teria durado. E embora muitas coisas que ele falou não condizem com a realidade, ou simplesmente a gente tem enormes dúvidas acerca da veracidade, é dele de onde é tirado que a pirâmide levou cerca de 20 anos para ficar pronta. Até porque essa afirmação faz algum sentido. Afinal, era uma tradição na antiguidade egípcia se iniciar a construção da tumba de um rei a partir do momento em que ele subia ao trono. E essa sepultura não poderia ser finalizada até a morte dele. E um ponto importante que preciso explicar aqui é que a Grande Pirâmide não foi nem a primeira e nem a última pirâmide do Egito. A primeira estrutura piramidal do país foi a pirâmide escalonada, e depois dela algumas outras foram feitas até se chegar à Grande Pirâmide. E sobre esse assunto não se preocupem, porque já estou organizando um roteiro para cá para o canal, para explicar mais para vocês. E depois da Grande Pirâmide, muitas outras foram construídas ao longo de todo o Egito. Então é um grande mito a história de que o Egito tem poucas pirâmides, certinho? Bom, acho que agora vocês estão bem apresentadinhos a esse túmulo, que sim, gente,
era um túmulo. Como eu disse, várias pirâmides foram construídas pelo Egito, e graças a cerca de 200 anos de pesquisas arqueológicas, se sabe muito bem que todas elas foram utilizadas como sepultura ou como um edifício funerário, como era o caso dos chamados cenotáfios. Porém, a exemplo de muitas sepulturas ao redor do Egito, o corpo do faraó Khufu nunca foi encontrado. Isso porque a sua pirâmide provavelmente já tinha sido saqueada ainda na antiguidade. Porém, a sua câmara funerária e o seu sarcófago, ambos feitos de granito, ainda existem. Mas será que poderia existir mais espaços dentro da pirâmide, tipo espaços até então desconhecidos? Essa era uma pergunta frequente na cabeça de vários pesquisadores. E durante o ano de 2017, quando a equipe do projeto Scan Pyramids relatou a descoberta de alguns espaços vazios que eram até então desconhecidos, muita gente se animou. Essas descobertas foram feitas se fazendo uso de radiografias de muons de raios cósmicos, que é uma técnica não destrutiva, ou seja, não destrói um monumento arqueológico, e que é perfeita para estruturas em grande escala. Então, entre essas descobertas estava uma em forma de corredor que foi notada atrás da chamada Zona Chevron, bem na face norte. E o pouco que se sabia é que tinha um comprimento de cerca de 5 metros, informação que seria corrigida mais tarde. Mas antes de falar sobre essa pesquisa do projeto Scan Pyramids e a sua grande descoberta, que tal a gente fazer um rápido passeio pelo passado e conhecer as outras buscas por espaços vazios dentro da Grande Pirâmide? É hora de vocês conhecerem a história por trás das descobertas dos corredores e câmaras funerárias da pirâmide do faraó Khufu. Durante os últimos 200 anos, algumas pesquisas foram feitas na Grande Pirâmide e algumas se destacaram bastante. Uma delas foi a que resultou na obra Piramidografia, ou Um Discurso das Pirâmides no Egito, em tradução livre, escrita pelo astrônomo inglês da Universidade de Oxford, John Greaves, e publicada em 1646. Depois dele, muitos outros apareceram e chegaram a adentrar a pirâmide. Gente, hoje em dia é possível visitar o interior da pirâmide com grupos de turistas ou pesquisadores. Mas na época do Greaves, por exemplo, várias partes da Grande Pirâmide estavam obstruídas por cascalhos. E é aqui que entra a descoberta dos corredores e das câmaras da Grande Pirâmide. Essa descoberta, que foi anunciada no início desse ano de 2023, não foi exatamente a primeira do tipo, embora ela sim tenha um grande diferencial que vou explicar mais tarde. Então, quando eu anunciei que um corredor tinha sido encontrado dentro da Grande Pirâmide, e algumas pessoas falaram: "Ah, mas eu já sabia disso, porque eu vi em Assassin's Creed Origins." Na verdade, o que você viu, jovem gafanhoto, foram os corredores e as câmaras previamente já descobertas. E para não me alongar, eu vou contar rapidamente sobre cada uma delas. E acreditem, são informações importantes para esse vídeo. Vamos começar pelo que eu vou chamar aqui de entrada secundária. Vou chamar dessa forma porque ela não é a entrada original da pirâmide. Ela foi feita a mando do califa El-Mamun, lá no século IX, e atualmente é chamada de Corredor El-Mamun. E esse corredor, minha gente, vai ser importante para a descoberta que vou comentar nesse vídeo, tá? Bom, falando da construção original da Grande Pirâmide, temos o corredor descendente, que leva a uma câmara chamada de Sala Inacabada, ou Câmara Inacabada, ok? Daí, voltando para o ponto de entrada, temos o corredor ascendente, que leva tanto para a Câmara da Rainha como para a Grande Galeria, que também pode ser chamada de Grande Passagem, que por sua vez leva até a Câmara do Rei. E alguns desses primeiros exploradores fizeram questão de registrar alguns desses espaços e como se dava a exploração deles. Acho que uma das imagens mais marcantes é desses homens subindo a parede para chegar na Grande Galeria. E eu a vi quando criança e essa imagem nunca mais saiu da minha cabeça. Ok, esses espaços já eram bem conhecidos, porém o que essas primeiras pessoas do passado não sabiam é que ainda existia mais coisas a se descobrir. E quem botou isso à prova foi o diplomata inglês Nathaniel Davison, que em 1765 forçou uma passagem do teto da Grande Galeria até a Câmara do Rei e acabou encontrando um espaço vazio que passou a ser conhecido como Câmara Davison, e que basicamente é uma câmara de alívio, ou como também é conhecida, câmara de descarga. E essa foi a primeira das 5 que existem acima da Câmara do Rei.
E notem através dessa ilustração, que foi publicada na década de 1930 no livro do Howard Weiss, As Pirâmides de Gizar, que cada câmara possui nomes de ingleses. Então, de acordo com o livro Viajantes e Exploradores, escrito por Alberto Ciliosi, essas câmaras foram descobertas pelo já citado Howard Weiss e por John Perring, que as nomearam com nomes ingleses. Então, além da Câmara Davison, passou-se a ter a Câmara de Wellington, Câmara de Nelson, a Câmara de Lady Arbuthnot e, finalmente, a Câmara Campbell. Todas são câmaras de alívio e possuem esse nome porque foram projetados provavelmente para tornar mais leve a carga sobre o teto da Câmara do Rei, ou seja, para equilibrar o peso dessa região da pirâmide. E assim, é importante eu citar que eu falei que esses homens descobriram essas câmaras, que forçaram a entrada. Então, elas, tal como essa nova descoberta de 2023, não são ligadas a nenhum outro corredor ou câmara, nada. Elas só estão isoladas dentro da pirâmide, certo? Então, lembra que eu falei que essa pesquisa de agora tem um grande diferencial? Esse diferencial é que os pesquisadores podem utilizar tecnologias que não necessariamente precisam escavar a pirâmide. E quando eu digo escavar, é tirar as pedras. Bom, ao contrário do que aconteceu agora, na época do Howard Weiss e John Perring, eles não estavam ligando para a integridade da pirâmide, muito pelo contrário. Essas câmaras de alívio que eu estou falando para vocês, elas foram descobertas na base da dinamite. De acordo com a obra do arqueólogo Mark Lehner, cuja tradução poderia ser algo como Tudo sobre as Pirâmides, o Weiss, por exemplo, explodiu o lado norte da Câmara Davison ao longo de 3 meses e meio para finalmente encontrar as outras câmaras. Uma coisa dessas nos dias de hoje horrorizaria qualquer profissional da arqueologia. E bom, até aqui eu já contei muitas curiosidades sobre a Grande Pirâmide, não é mesmo? Então eu agradeceria muito se você deixasse um like nesse vídeo. Ele é um botãozinho que está logo aqui embaixo, porque se você não clicar, o YouTube entende que você não gosta desse tipo de conteúdo e para de te recomendar os novos vídeos. E caso seja a sua primeira vez aqui, se inscreva! Aqui tem muito conteúdo legal para quem curte curiosidades históricas. E bom, eu acho que vocês estão entendendo como é que eram as coisas. Nesse trecho desse vídeo, eu só queria salientar para vocês que não é fácil encontrar estruturas dentro da Grande Pirâmide, que apesar de ser um monumento arqueológico tão famoso, não sabemos vários detalhes sobre sua estrutura interna, justamente porque não podemos escavá-la. No passado, os exploradores retiravam as pedras porque eles de fato não se importavam. Essa noção de patrimônio histórico e cultural de sítios arqueológicos como um espaço de identidade é uma noção que desenvolvemos e temos agora. Daí, hoje em dia, só de pensar em tirar uma pedra da Grande Pirâmide do lugar, isso seria alvo de muitas críticas. Hoje, se escavar em alguns sítios arqueológicos, tanto no Egito como em outras partes do mundo, inclusive aqui no Brasil, é um processo bem burocrático, porque você está mexendo com a história da identidade de um ou vários povos. Então imagine se você mexer na estrutura de um monumento arqueológico. E um caso à parte foram os salvamentos dos templos de Abu Simbel, também no Egito. Mas ali era a década de 60, 70 e também se empregou muito dinheiro e mão de obra de várias áreas do conhecimento, desde engenharia à arqueologia, para que os templos fossem recortados, desmontados e remontados em outro lugar para salvá-los das águas represadas do Nilo. Ali foi uma outra situação. Inclusive, tem vídeo sobre essa história aqui no canal. Confiram no card. Tirando uma situação tão extrema como essa, espero que esteja bem claro para vocês que não se pode sair por aí fazendo buracos em paredes de sítios arqueológicos egípcios. E eu tenho que explicar isso com todas as palavras, porque às vezes quando sai o anúncio de, sei lá, se encontrou indícios de que pode existir uma sala atrás da tumba fulana de tal, o pessoal sempre fala: e por que não faz um buraco para dar uma olhada? É porque não pode, gente. Dito isso, mesmo depois de quase 2 séculos, muitos acadêmicos continuaram a desconfiar que se tinha muito mais a se descobrir dentro da Grande Pirâmide. Na verdade, o próprio Weiss continuou a procurar por espaços ocultos, como ele chegou a relatar nesse trecho interessante do seu livro As Pirâmides de Gizar. Fui informado essa manhã que uma cavidade havia sido descoberta abaixo do 2º nível de pedras sob o degrau na passagem que leva à Câmara da Rainha.
Mas, após exame, descobriu-se que era acidental e cheio de areia, entulho, etc. Uma vaga semelhante ocorreu aproximadamente na mesma profundidade, sob a pedra perto do nicho da Câmara da Rainha, que continha, como os outros, preenchimentos de areia do deserto e uma quantidade de partículas negras de pedra deteriorada. Eles eram cerca de 3 ou 4 pés de profundidade e evidentemente não levou a nenhuma comunicação oculta. As obras, portanto, foram abandonadas. Essa comunicação oculta que ele fala são espaços vazios, tais como as câmaras de alívio que ele tinha descoberto. Então, outras equipes de arqueologia mantiveram essa esperança de talvez encontrar mais alguma coisa dentro da Grande Pirâmide, justamente porque essas câmaras de alívio na época do Weiss eram descobertas bem inesperadas. Lembre-se que eram câmaras que estavam isoladas, sem um motivo óbvio, embora hoje a gente saiba que tem uma justificativa arquitetural. Então, se descobrir outros espaços, tais como esses, podem ajudar a entender a engenharia da antiguidade egípcia e principalmente da matemática egípcia. Agora, se eu disser para vocês que robôs foram utilizados dentro da Grande Pirâmide, mas para limpar as saídas de ar, e o que era para ser uma limpeza corriqueira virou um grande programa da National Geographic em busca de novos espaços vazios dentro da Grande Pirâmide. Mas espera aí, Márcia! Que papo é esse de saídas de ar? Eu não falei sobre o corredor ascendente, corredor descendente, câmara do rei, esse tipo de coisa? Então, além dessas estruturas, existem também essas chamadas saídas de ar. Mas é aí onde mora o problema, já que se especulava serem saídas de ar. Mas a real é que ninguém sabia exatamente do que se tratavam esses poços muito estreitos que foram construídos com um ângulo de cerca de 40 graus. Esses poços possuem apenas 20 centímetros por 20 centímetros e, por anos, muitos pesquisadores tiveram curiosidade em saber do que se tratava de verdade. Até que durante o ano de 1993, a Grande Pirâmide ficou fechada para manutenção, já que as frequentes visitas dos turistas estavam criando problemas de conservação dentro dela, além de que algumas rachaduras tinham surgido. Pois é, daí para aproveitar esse momento em que ela estava fechada, o Supremo Conselho de Antiguidades resolveu limpar esses poços de ventilação e para tal utilizaram um robô. Foi aí que tiveram uma grande surpresa, já que quando colocaram esse robô dentro de um dos poços da Câmara da Rainha, ele parou em frente a essa pequena pedra com 2 alças de cobre. E assim, quando o pessoal viu isso, pensou logo que esses aros provavelmente serviam para puxar a pedra no passado. Daí surgiu a pergunta: e se a pedra estivesse tampando uma nova câmara? Era plausível, principalmente quando rememoramos as descobertas do Weiss. Foi aí que, em 2002, um projeto coordenado pelo Supremo Conselho de Antiguidades e pelo projeto de mapeamento do Platô de Gizar, da Universidade de Chicago, Estados Unidos, teve a ideia de passar um robozinho que eles chamaram de Pirâmide Rover por esse poço para fazer um buraco na pedra e saber o que tinha do outro lado. Quem ficou responsável pela construção do robô foi a National Geographic. E para esse passeio pelo interior da pirâmide, eles acoplaram uma pequena câmera nele e era basicamente uma câmera de endoscópio. Sim, tipo aquelas câmerazinhas que os médicos usam para fazer exames em você. Sobre o robozinho, o Rick Allen, da National Geographic, disse na época para a CNN que tem que ser um feito extraordinário de engenharia subir um poço de 40 graus e 200 pés. E que ele também precisa carregar uma quantidade extraordinária de equipamentos científicos no veículo mais leve possível, em um design que permita que ele caiba no poço e evite que escorregue. Era complicado, gente! Estava todo mundo entusiasmado com a possibilidade de se encontrar uma câmara no outro lado, ou algo parecido. Até a National Geographic estava gravando um especial no dia. Eu lembro até que eles estavam fazendo uma live na hora direto de lá do Platô de Gizar. Mas eu não pude acompanhar por motivos de... eu não tinha National Geographic. E eu nem sei se a National Geographic Brasil chegou a transmitir a live. Não faço ideia. Até porque eu era bem pequenininha, né, na época, eu não lembro. Mas após fazer o robozinho percorrer pouco mais de 60 metros de distância, ter perfurado a pedra que estava obstruindo a passagem, ele se deparou com essa imagem. Ao fim do minúsculo corredor, existia outro corredorzinho. E mais um bloco obstruindo a passagem.
Então, em 2010, Rob Richardson, professor de robótica na Universidade de Leeds, Reino Unido, liderou uma equipe que também utilizou um robô que batizaram de DJed. E a título de curiosidade, esse robozinho levou 5 anos para ficar pronto, e ele deveria ser feito de uma maneira que não prejudicasse o pequeno corredor. Eles quebraram a cabeça para tentar entender como fazer isso e obtiveram sucesso. Inclusive, o professor Richardson explicou ao portal da Universidade de Leeds o seguinte sobre essa experiência. Esse projeto foi certamente desafiador. O robô tinha que ser extremamente leve, e no final reduzimos para 5 quilos. Por ser tão leve, não exigia muita força. No final, os desafios começaram a virar oportunidades. E complementou com: desenvolvemos um sistema que movia o robô muito suavemente pela passagem. E de fato, eles conseguiram fazer um robozinho andar pelo pequeno corredor, e a maquinazinha foi capaz de gravar várias imagens que mostravam algumas marcas na pedra, que pareciam marcas dos cinzéis dos pedreiros e que lá o calcário é de alta qualidade. Vou utilizar aqui as palavras do próprio pesquisador. Cerca de 50 metros ao longo do poço, vários metros antes do que pensamos ser o fim, há uma pedra colocada para bloquear o acesso. Não sabemos o que aquela pedra está bloqueando. Conseguimos passar uma câmera pela pedra. Ela revelou uma pequena câmara com símbolos intricados pintados no chão. Dada a obra de arte, é provável que o poço tenha servido a um propósito maior do que atuar como uma saída de ar. Mas qual era esse propósito maior permanece um mistério. Essas duas pesquisas mostram que o design e a engenharia robótica juntas podem ajudar no entendimento do passado. Mas como sempre, existe alguém para questionar por que uma alta tecnologia está sendo utilizada para entender sobre o passado humano, porque não está sendo utilizada para outras coisas que podem beneficiar a saúde e bem-estar das pessoas. A questão é que esse tipo de tecnologia já é utilizado para a saúde e bem-estar há anos. Naquela pesquisa de 2002, por exemplo, de acordo com a CNN na época, o tipo de robô utilizado para passar pelo poço foi o mesmo tipo de robô utilizado para procurar por sobreviventes nas ruínas do World Trade Center. Então, não quer dizer que estão tirando das pessoas, não tem nada a ver isso aí. Ok, a busca por novos espaços dentro da Grande Pirâmide meio que deu uma pausa por um tempo, até que chegamos a dezembro de 2015. Que é quando o físico Kunihiro Morishima, da Universidade de Nagoya, no Japão, e seus colegas colocaram uma série de detectores de muons dentro da Câmara da Rainha, onde acabaram identificando a presença de um grande espaço vazio, e publicou isso pela primeira vez na Nature, em 2017, em um artigo intitulado Descoberta de um grande vazio na Pirâmide de Khufu pela observação de muons de raios cósmicos, em tradução livre. Tá, mas o que são muons? O tempo todo, a Terra é atingida por radiação vinda do espaço. E não se preocupe, gente, essa radiação não faz mal. E quando essa radiação chega na atmosfera e colide com outros átomos, ela gera várias partículas, entre elas o nosso querido muon. Pensei nesse processo como uma espécie de colisor de partículas natural, já que quando elas se batem, são quebradas em várias outras menores. Essas novas partículas, incluindo o muon, vão de certa forma chover na Terra, e a gente consegue detectar isso com alguns sensores. E os muons são muito especiais, porque conseguem atravessar coisas que outras partículas não conseguem, como as paredes de sua casa e até mesmo as pedras que foram usadas para se construir as pirâmides. E os muons são tão interessantes que os cientistas os estudam para entender melhor como o universo funciona, para mapear o interior de vulcões e elaborar previsões mais precisas sobre o seu comportamento e encontrar espaços vazios na Grande Pirâmide. De que maneira? Tipo, essas chuvas, por assim dizer, de partículas, são capazes de atravessar coisas sólidas. Por isso que quando caem sobre as pirâmides, as partículas de muon atravessam suas pedras. Mas quando os muons encontram espaços vazios, eles passam por esses espaços sem serem desviados ou absorvidos, continuando seu caminho até encontrar outra pedra. E é aí que os detectores de muons notam essas partículas que estão soltas, ou seja, detectam uma anomalia, como vocês estão vendo nessa imagem. E é especialmente quando há um grande número de muons concentrados em um determinado ponto que os cientistas podem deduzir que há um espaço vazio na região.
Nessa imagem aqui, que foi retirada do próprio artigo de divulgação dos resultados da pesquisa, é possível ver os locais onde os detectores de muons da Universidade de Nagoya foram colocados. Eles estão representados pelos pontos vermelhos e é possível ver a localização deles no corredor descendente e aqui no corredor El-Memoun. Foi assim que um peculiar espaço vazio foi identificado na face norte da Grande Pirâmide, bem próximo à entrada original dela, bem atrás da chamada Zona Chevron. Os chamados Chevron são, nesse caso, enormes vigas de calcário dispostas de forma triangular. Olhe ele aqui nessa foto. Esse chevron hoje está exposto, mas possivelmente originalmente esteve escondido sob a cobertura externa. Essa pirâmide foi a primeira a usar essa técnica tanto para cobrir estruturas internas como para evitar que desmoronassem. E a título de curiosidade, o chevron não está presente só aqui, mas também na Câmara da Rainha e na Câmara do Rei. Isso deixou toda a equipe com a pulga atrás da orelha e também empolgada, né? Quem não estaria? Então, basicamente, entre os anos de 2016 e 2019, a equipe da Universidade de Nagoya colocou os filmes para a detecção de muons em várias posições do corredor descendente e do corredor El-Memoun. A ideia era tentar adquirir a forma tridimensional desse vazio, assim como ter uma leitura de sua real localização, ou seja, se estava mais para a direita ou para a esquerda e sua inclinação. E assim, na melhor das hipóteses, a esperança era de que fosse alguma câmara a mais na pirâmide, mas existia a possibilidade de que pudesse ser uma enorme rachadura. Nunca se sabe. Por isso, era importante saber exatamente o que era, até porque no caso de ser algo que pudesse colocar a integridade da pirâmide em perigo, isso deveria ser tratado o mais rápido possível. E é interessante citar que esses filmes para a detecção de muons ficaram nos corredores por meses para colher dados, sendo cobertos com caixas de madeira para proteção e substituídos a cada poucos meses para evitar erros ou problemas no seu desempenho. Daí, especificamente para essa análise, foram usados dados de fevereiro a outubro de 2019. O que vocês estavam fazendo em 2019? Então, uma outra equipe entrou em cena. Trata-se do CEA e passou a atuar também em 2019, com telescópios feitos de detectores gasosos. Os telescópios foram postos nos corredores ascendente e descendente, e eles coletaram dados por cerca de 140 dias. E como em qualquer trabalho de pesquisa, imprevistos acontecem. E não foi diferente aqui, já que todos os telescópios pararam no dia 13 de março de 2020, após o corte de eletricidade devido a uma tempestade. E também teve um outro detalhe: tal como o resto do mundo, eles tiveram que parar novamente por conta da calamidade que foi a pandemia da Covid-19. Inclusive, foi no dia 6 de abril que os telescópios foram definitivamente desligados. Mas, ainda assim, foi possível obter bons dados e depois de várias simulações, cálculos, testes com aparelhos diferentes, só para ter certeza do que estavam vendo, eles puderam confirmar o que já tinham notado no final de novembro de 2019. Bem na face norte, eles estavam vendo uma espécie de corredor, bem como suas extremidades. Estava tudo bem perceptível. Essa ilustração aqui foi retirada do artigo e serve como uma maneira de ilustrar o local e formato desse vazio detectado. Os pontilhados vermelhos são os detectores instalados no corredor descendente. Já os do corredor El-Memoun estão em preto. É possível ver o corredor descendente e ascendente, mas o El-Memoun está representado de certa maneira pelos pontos pretos. E no topo, bem atrás do chevron, as leituras dos dados confirmavam que existia lá uma espécie de corredor com o formato de um paralelepípedo retangular. Este é o corredor oculto que hoje é conhecido como Corredor da Face Norte. E essa é uma imagem mostrando a localização do corredor norte visto de frente do chevron. A essa altura, se alguém da equipe tinha alguma dúvida, certamente deixou de duvidar de vez. Estava claro que algo diferente estava ali naquela região. Agora vejam bem, as primeiras análises se iniciaram em 2015, tiveram a pausa por conta da pandemia e retornaram depois para divulgar agora em 2003 os resultados de sua descoberta. Viram o espaço de tempo necessário? Por conta de filmes e documentários, as pessoas tendem a achar que a ciência dá respostas rápidas, mas nem sempre é assim. Sem contar que eles fizeram uma série de simulações e reuniram vários dados para ter certeza do que estavam vendo, onde estava esse corredor.
que está a menos de 1 metro do mundo exterior. Pode acreditar? Turistas e pesquisadores passaram por anos ali perto sem nunca imaginar que teria algo a mais por trás daquelas pedras. E por estar tão próximo, isso deu a eles a permissão necessária para passar uma pequena câmera entre as fendas da Chevron e nos trazer uma imagem que ninguém via há mais de 4.000 anos. O que vocês irão ver em alguns instantes é uma imagem que não era vista há séculos, de um corredor que passou despercebido por mais de 4.000 anos. A princípio, se achava que esse lugar tivesse 5 metros de comprimento, mas agora está mais do que confirmado que esse corredor tem cerca de 2 metros de largura e altura e 9 metros de comprimento. Literalmente cabe uma pessoa em pé dentro. Muitas pessoas ficaram impressionadas com essa imagem, acadêmicos correram para analisá-la, a imprensa noticiou por todo o mundo. Mas algumas pessoas fizeram críticas severas, algumas estavam descontentes por não ter sido encontrado nada, o que nos leva sempre para a questão do fetiche pelo artefato, que sempre cito aqui no canal. A necessidade do público por descobertas de artefatos únicos, ou o fetiche pelo ouro. Isso são fantasias que foram muito inspiradas por filmes como o do Indiana Jones, ou pelas histórias daqueles primeiros exploradores que dinamitavam as pirâmides em busca de tesouros. Não é assim que a arqueologia atua nos dias de hoje. Atualmente, a arqueologia quer entender sobre como se forma a cultura, quais os caminhos que a humanidade seguiu para formar a nossa identidade e nossos conhecimentos. E eu acho que uma das críticas mais severas que essa descoberta sofreu do público geral foi sobre o valor dessa pesquisa para a ciência. Muitos questionavam do porquê que cientistas estavam se preocupando com câmaras vazias dentro da Grande Pirâmide e quanto poderiam reunir esforços para fazer algo útil, como tentar descobrir a cura para o câncer ou para a AIDS. Será que os cientistas realmente não se importam com essas coisas? Por que perder tempo com monumentos velhos e quantas pessoas estão doentes? Bom, para responder isso, convidei o meu amigo Lucas do canal Olá Ciência. E aí, Márcia, obrigado pelo convite de aparecer aqui no Arqueologia pelo Mundo. É sempre uma honra poder compartilhar conhecimento com mais colegas aí da divulgação científica e poder falar com um público novo. Meu nome é Lucas Anandrés, eu sou biomédico, sou apresentador do Olá Ciência, um canal de divulgação científica aqui no YouTube, e bora responder uma das perguntas mais comuns que eu recebo lá no canal, que é se a ciência já não descobriu a cura do câncer e da AIDS, será que eles estão escondendo isso de nós? Então, eu acho que uma maneira muito simples da gente ver que não estamos deixando de lado essas pesquisas é olhar o número de trabalhos que estão sendo publicados todos os anos. Os cientistas não estão fazendo corpo mole. Então, quando a gente olha, por exemplo, o número de publicações sobre HIV ou AIDS, desde ali a descoberta do vírus, né, em 1980, na década de 80, a gente só está crescendo em número de publicações. Então vejam só, são pelo menos 20 mil pesquisas por ano, e no câncer a gente tem mais de 270 mil pesquisas por ano, em média, sendo publicadas aí. Então não dá para falar que os cientistas estão fazendo corpo mole. Com relação às tecnologias, será que a gente não curou essas doenças ainda? Bom, a gente tem vários cenários que são bem complicados de tratar, né? O câncer são mais de 200 doenças diferentes. Então, para vocês, eu vou deixar aqui um vídeo falando sobre um tratamento que foi licenciado aí pela Anvisa ano passado para um tipo de câncer muito específico. Vocês vão ver que é bem difícil realmente curar o câncer, mas está saindo coisa nova. Esse é um tratamento aí que usa células da própria pessoa, treina elas para poder combater o câncer e depois injeta elas na pessoa. E tem um outro vídeo, que ele é um pouquinho mais antigo, que é por que não tem vacina do HIV até hoje. O vírus HIV ele é tão complexo que a gente não consegue criar uma vacina tão facilmente como a gente criou para a Covid. Então, a resposta rápida é que não, os cientistas não estão fazendo corpo mole, a gente está tendo muito trabalho sendo publicado e às vezes as coisas são mais complexas do que elas parecem. Não é fácil arrumar uma cura e os cientistas não estão escondendo nada de você. Para o público geral, essa descoberta pode parecer uma mera curiosidade, mas arqueologicamente falando, a descoberta do Corredor Norte pode ser bem decisivo para abordar o papel arquitetônico dessa estrutura aqui, a Chevron. Essa imagem foi apresentada durante a conferência de imprensa e empolgou muitos pesquisadores porque abriu uma série de novas questões sobre a Grande Pirâmide, como, por exemplo, para que servia esse corredor? Seria mais uma câmara de alívio? Mas para ser uma câmara de alívio, ele não deveria estar ao lado de outra câmara, tal como ocorre com a Câmara do Rei? Bem, o professor Morishima disse o seguinte ao NHK. O mais interessante sobre essa descoberta é que conseguimos confirmar o interior um fibroscópio.
Fiquei muito surpreso ao descobrir que os corredores foram construídos artificialmente por algum tipo de intenção em termos de estrutura. Essa descoberta será utilizada em estudos futuros do processo de construção e do espaço das pirâmides. É uma descoberta que levará à elucidação do significado da mesma. Mas e se na verdade esse corredor tivesse não exatamente uma finalidade arquitetural, mas simbólica? O arqueólogo Yukinori Kawai, também em entrevista para a NHK, foi um pouco mais além, falando que é possível que tenha desempenhado um papel estrutural na proteção da entrada por baixo do espaço onde foi encontrado, ou que tenha sido utilizado no ritual que acabou por ser bloqueado. No entanto, essa história não acaba por aqui. Sabe por quê? Eu fiz uma pegadinha com vocês. Eu não falei de uma outra descoberta feita por essa equipe. Bom, lá atrás eu disse que em 2015 o físico Kunihiro Morishima e seus colegas colocaram uma série de detectores dentro da Câmara da Rainha, onde detectaram a presença de um grande espaço vazio. Ok, a busca por novos espaços dentro da Grande Pirâmide meio que deu uma pausa por um tempo, até que chegamos a dezembro de 2015, que é quando o físico Kunihiro Morishima da Universidade de Nagoya, no Japão, e seus colegas colocaram uma série de detectores de muons dentro da Câmara da Rainha, onde acabaram identificando a presença de um grande espaço vazio. Mas não era do corredor da face norte que eu estava falando. Olhem essa imagem. Essa imagem foi obtida com modelagem 3D usando levantamentos a laser e dados de fotogrametria. E ela aponta onde estão os corredores e as câmaras já previamente identificadas. Exatamente tudo que eu falei para vocês ao longo desse vídeo. No entanto, mais acima, um pouco mais próximo da Câmara do Rei, vejam só. Em 2017, a equipe Scan Pyramids anunciou a descoberta de um possível enorme espaço anormal, que são essas duas manchas que vocês estão vendo, e que eles nomearam como Scan Pyramid Big Void, que aqui passarei a chamar de Grande Vazio. Esse grande vazio, até o momento, é um grande mistério. O espaço vazio próximo da entrada foi fácil identificar no final das contas, apesar de tantos anos de análises, por estar justamente bem mais próximo da saída e ser possível passar uma câmera para poder dar uma olhada. Mas esse aqui é um caso bem mais difícil, porque está muito mais distante. Será que ainda na nossa geração saberemos do que se trata? Ou somente os nossos netos ou bisnetos terão tecnologia para poder enxergar do que se trata isso aí sem precisar perfurar a pirâmide? É preciso sempre ter em mente que a Grande Pirâmide é um edifício enorme, de mais de 100 metros de altura, e que foram necessários anos de coleta de dados para algo que está literalmente do lado. Imagine para algo que está quase no centro, maciço dessa pedra. Pois é, essa história ainda não acabou, até porque a equipe pontuou que o corredor da face norte não parece se conectar com o grande vazio, embora eles não desconsiderem a existência de um possível corredor bem pequeno entre eles. E eu falei que essa descoberta pode mudar vários livros de história e eu não estava blefando. Agora temos um espaço a mais para ilustrar nos desenhos que mostram o interior da Grande Pirâmide. Teremos alguns parágrafos divagando sobre qual seria o uso desse corredor da face norte. Ele foi usado para ajudar na colocação das pedras? Ele foi uma maneira que os egípcios encontraram de equilibrar o peso daquele lado da pirâmide? Ou as pessoas teriam se reunido dentro dele em algum tipo de ritual final antes dele ser selado para sempre? Eu já consigo imaginar várias questões que alguém pode estar levantando nesse momento enquanto escreve ou reedita o seu livro sobre as pirâmides ou arquitetura antiga, ou divagando sobre o que será este grande vazio. O que será que o futuro nos reserva? Uau, isso é que eu chamo de super vídeo. Ele foi produzido em tempo recorde, por isso, mais uma vez, eu gostaria de pedir para que vocês compartilhassem esse vídeo, já que uma pesquisa como essa eu levaria meses para fazer, mas como vocês estavam muito curiosos, eu corri para fazer isso em cerca de 2 semanas, fui encher o saco de amigos para que eles me ajudassem também, tirando algumas dúvidas, e literalmente tive que parar outras atividades para tentar entregar isso aqui o mais rápido possível. Então, deem aquela compartilhadinha, por favor. Manda principalmente para aquele teu amigo que foi encher o teu saco falando que foram encontradas coisas obscuras lá dentro. E se você é uma das pessoas que correram para falar que essa descoberta pode liberar uma maldição ou doenças antigas,
veja o meu vídeo Lugares Amaldiçoados, Nada Amaldiçoados. E também o vídeo 59 sarcófagos lacrados encontrados no Egito, para entender a problemática desse tipo de afirmação. E como sempre, se gostou, deixa seu curtir e muito obrigada aos nossos apoiadores no Catarse e aos membros do Clube do Arqueologia pelo Mundo. O apoio financeiro de vocês tem ajudado muito a manter pagas todas as contas do canal. Então, muito obrigada! Realmente não conseguiria isso sem vocês. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até mais! Gente, eu briguei gritando para passar por cima do barulho do pedreiro trabalhando lá no vizinho. E esse Adebaldo que não cala a boca. Ô galinho, mal chegou já tá gritando com a gente, menino.